Nós sabemos que o Tarcísio, de fato, isso é inegável, o Tarcísio é o candidato preferido pelo PP, pela União Brasil, pelo STF, pela Faria Lima, por todo o sistema. E todo o sistema não quer ver nem Pintado de Ouro, nem Jair, nem Eduardo. Eu falar sobre essa notícia, eu começo o programa de hoje falando sobre os bastidores da política em Brasília. Eu prometi a vocês que eu ia começar a expor os bastidores, e os bastidores estão mais movimentados do que parece. Nesse sentido, eu quero tratar dessa reportagem do Metrópolis, justamente da Andresa Matais. Você lembra da Andresa Matais? A Andresa Matais era, quando eu fui entrevistado pelo Metrópolis, tinha a Bela e a Fera. A Andresa Matais é a Fera. Então, vocês lembram que ela foi um pouco mais dura, depois fez uns comentários meio ácidos a meu respeito, desrespeitosos, mas a vida que segue, isso aí é normal. Ela faz os desrespeitosos do lado dela, eu faço os meus, e viva a liberdade de expressão. Mas ela deu essa notícia que saiu aqui: Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. E essa reportagem, que gerou muita polêmica na internet, diz assim: o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, disputar as eleições presidenciais com seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. O acordo foi costurado. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. Não é mais uma questão de se, é quando. A coluna apurou, Andresa Matais, que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que livraria o Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto. Porém, os mesmos políticos afirmam que Bolsonaro é imprevisível e que ele é quem definirá o calendário. Tarcísio deve se reunir com Bolsonaro na semana que vem. A visita está permitida em 29 de setembro, das 9 às 18. Enquanto isso, o governador foi orientado a manter o discurso de que irá disputar a eleição. E, de fato, nos últimos tempos, nós temos visto muita tentativa da imprensa e do Centrão de emplacar o Tarcísio como candidato, mesmo a contragosto do presidente Bolsonaro e, pelo menos pelo que me jura de pés juntos, e eu sou uma pessoa inocente, acredito nele, do próprio governador Tarcísio. O que fica claro, portanto, é que os caras estão loucos. Esses caras, a imprensa e o sistema, estão loucos para se livrar do Bolsonaro e de qualquer possibilidade de alguém com esse sobrenome, que faça parte, de fato, desse movimento político de ser candidato à presidência em 2026. Mas a história da reportagem não durou muito, já que, pouco tempo depois, o senador Flávio Bolsonaro desmentiu a matéria no X, dizendo assim: acabei de sair da casa do presidente Bolsonaro e a matéria abaixo é, obviamente, mentirosa. Avisa aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente e não precisa ficar provando nada a ninguém a toda hora, em especial sobre sua lealdade a Bolsonaro. Não conseguirão separá-lo de Bolsonaro e tenham a convicção de que estamos juntos em 2026, para desespero da extrema-esquerda, que deve morrer de inveja de não ter um Tarcísio em seus quadros. Estamos juntos, Tarcisão. O mesmo foi feito pelo Carlos Bolsonaro, que também esteve com o presidente no dia de ontem e fez questão de se pronunciar, dizendo que a matéria era mentirosa. Agora, se não foi fechado nenhum apoio e o presidente Bolsonaro não deu o sinal verde à candidatura do Tarcísio, qual é a razão para a publicação de uma reportagem dessas? Bom, obviamente eu não tenho certeza, mas a quantidade de vezes em que matéria desse tipo foram publicadas e desmentidas logo na sequência me levam a pensar que pode ser mais do que um simples erro jornalístico. Não que não haja o erro jornalístico, ele existe. Em vários momentos, eu via reportagens que emplacavam discursos do Tarcísio e quando eu lia ou ouvia o que de fato ele havia dito, tudo era descontextualizado. Então vou dar um exemplo aqui, uma reportagem recente que diz: Tarcísio falou, se eu fosse presidente, é claro que eu anistiaria ou indultaria o presidente Bolsonaro. Essa é a manchete. Tarcísio diz que indultará a Bolsonaro se for presidente. Aí você vai ler o que foi dito e faltou a notícia de fato, que é ele dizendo que ele não é candidato a presidente, que ele é candidato à reeleição e por aí vai. E eu vejo dois aspectos disso. Primeiro, um dos aspectos dessa reportagem foi que a relação entre o Tarcísio e algumas pessoas do entorno do presidente Bolsonaro foi, pelo menos por um período, deteriorada. Até fazer sentido, porque até algum tempo o Tarcísio talvez fosse menos vocal do que tem sido sobre não ser candidato à presidência. Certamente não era vocal sobre a anistia, não fazia nenhumas críticas ao Supremo, e essas omissões geravam e ainda geram dúvidas do entorno do presidente Bolsonaro a respeito da postura do governador Tarcísio. Eu mesmo fiz cobranças muito vocais para que o governador tivesse uma postura mais combativa, que eu entendo ser a obrigação dele pela posição de importância que ele ocupa. E esse ponto, pelo menos, foi amenizado nos últimos dias. Agora o Tarcísio tem afirmado que é candidato à reeleição em São Paulo, que ele vem atuando em defesa da anistia. Ele, de fato, vem atuando em defesa da anistia.
e chegou a dizer que ninguém mais aguenta a tirania do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Eu vejo que isso suavizou a desconfiança de algumas pessoas, não de todos. Eu, como eu disse, eu sou um homem muito inocente, eu sou uma pessoa inocente, inocente como uma pomba, e eu acredito no governador Tarcísio. Tomara que eu não quebre a cara, mas eu acredito. Mas isso me leva ao segundo ponto, que as pessoas do mundo político da direita até podem ver o Tarcísio com menos desconfiança, mas o eleitor de direita, de maneira geral, manteve o pé atrás. Você abre os posts falando sobre essa matéria e o que você mais vê é gente falando que o Tarcísio quer os votos do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro. Gente falando que não vota no Tarcísio nem com o apoio do Bolsonaro. Gente falando que ele próprio tinha que vir a desmentir a matéria. Coisa que, pelo menos até o fechamento desse programa, de fato, ele não fez. Então, o segundo efeito desse tipo de publicação, e não é coincidência que eles façam isso, é que ela gera um racha dentro da direita que acaba brigando entre si. Eu mesmo já falei sobre isso e por isso promovi o diálogo maior entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, quando eu comecei a perceber que havia um fetiche quase sexual da imprensa sobre a disputa entre Eduardo e Tarcísio. Eles eram viciados em fomentar essas brigas. E as jornalistas da vida, do Globo, do Metrópolis e o que quer que seja, adoravam, ficavam o tempo inteiro, de forma que 90% das pessoas das perguntas que eu recebia eram: e o Eduardo e o Tarcísio? Daí a minha postura muda. E eu começo a perceber, promovo a aproximação entre os dois, porque se a imprensa quer algo, esse algo não é bom para nós. E se não é bom para nós, eu não vou cair no jogo deles. Mas eu reconheço que não é sem motivo. Afinal, nós sabemos que o Tarcísio, de fato, isso é inegável, o Tarcísio é o candidato preferido pelo PP, pela União Brasil, pelo STF, pela Faria Lima, por todo o sistema. E todo o sistema não quer ver nem Pintado de Ouro, nem Jair, nem Eduardo. Eu já disse, repito, prefiro ser ingênuo e acreditar realmente que o Tarcísio está sendo sincero, não será candidato à presidência em 2026. Agora, eu digo isso publicamente, e digo ao próprio governador, que todos do sistema estão conversando nos bastidores com a certeza de que conseguirão empurrar Tarcísio para ser candidato à presidência. Isso eles estão. Com o apoio do Tarcísio? Não sei, mas que estão conversando, estão. Ora, Eduardo uma vez disse muito bem no Paulo Figueiredo Show, Tarcísio também não queria ser candidato a governador, e ele é governador. Ontem mesmo, o Temer estava na CNN dizendo que o Tarcísio é o homem da pacificação, moderado, e que pode apresentar um projeto para o país, caso seja candidato à presidência em 2026. Ora, hoje de manhã também saiu uma reportagem, e pensem nisso, tá? Se Michel Temer, o Centrão, a mídia e o STF querem o Tarcísio como candidato, será que isso é bom para você? Ora, se nosso movimento é um movimento, acima de tudo, antissistema, e o sistema quer, com todas as forças, empurrar um candidato na sua goela, responda aqui, você no chat. Você quer esse candidato do sistema para você? Eu não. Isso não é nenhum demérito pessoal, o governador Tarcísio, que eu reputo ser um ótimo governador, e eu não tenho motivos para fazer nenhuma crítica pessoal a ele, eu até gosto pessoalmente dele. E acredito na lealdade dele ao presidente Bolsonaro. Mas a personalidade dele, o perfil dele, é o perfil que você, e essa é a pergunta que eu faço a você, espectador, é o perfil que você quer para tocar um Brasil dominado por essas pessoas? Ou você quer alguém mais como um Donald Trump? Essa é a pergunta de $1 milhão.